Vamos! Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela perdão da minha voz. Eu tô com uma voz de puta véia, que fuma um maço de Hollywood por dia. Mas a tosse me pegou. Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testando do programa Folha, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida na voz de puta véia deste que vos fala, Gustavo Maia. Muito bem, cara, este é o Takumi Zen número 9. Bom, acabei de voltar lá da Adidas, né? Então, putz, cara, eu vi o processo de produção desse tênis, eu vi o desenvolvimento, cara, eu sei sobre cada detalhe desse tênis. Então você não vai querer perder esse review de hoje, tá bom? Não perca. Até porque eu não fiz o review do Takumi Zen número 8. Eu não fiz. E são dois puta tênis, tá? E estavam nos pés da maioria dos atletas da Adidas no Road to Records. A grande maioria escolheu o Takumi ao invés do Adios Pro. E isso é algo que revela muita coisa sobre esse tênis, tá? Então não saia daí. Está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento o levinho da Adidas. Levinho, 200 gramas. Pra cacetada. Roda. Muito bem, cara, quando eu conheci a Charlotte, que é a pessoa que desenvolveu esse tênis, a minha vontade era dar um beijo nela. Eu queria abraçar, beijar, mas ela é alemã. A alemã, eles não deixa a gente fazer muito isso, né? A gente fica sem graça. Então, assim, eu fui trocar ideia com ela. E ela me explicou, ela é responsável pela criação de todos os calçados da família de Zero. Família de Zero, lembrando a você, né? É o Takumi, é o Adios Pro, é o Primex, né? Que são os 3 calçados com Energy Rods, né? E mais o Boston, que também tem Energy Rods. O Adios, que já é sem Energy Rods, e o SL. São os calçados da família de Zero, que é uma família que nasceu lá em 2003, 2004. E é a família de alta performance da Adidas, né? De 2 anos para cá, a Adidas colocou o carro de novo em cima dos trilhos, né? Começou a fazer calçados de alta performance muito bacanas, né? Muito graças ao Light Strike Pro, que é esse novo composto, que é muito bacana, muito bom, muito responsivo, e aos Energy Rods, cara, que é a versão da Adidas para placa de carbono. A placa de carbono é uma placa inteiriça de um material que não flexiona, tá? E que serve justamente para dar o retorno de energia que você precisa na hora do toe-off, na hora da decolagem. O que a Adidas faz em relação à placa, ela não pôs uma placa de carbono inteiriça em nenhum tênis. Então ela usa os Energy Rods. E os Energy Rods são hastes com carbono, depende do tênis. O Adios Pro e o Primex é carbono. Aqui no Takumi Zen é um mix de carbono e fibra de vidro, tá? Continua sendo extremamente responsivo, mas os Energy Rods, por agirem independentemente, tá? Eles permitem mais movimentação lateral. Então assim, se você é um corredor que apoia o toe-off no dedão, ou que você apoia o toe-off no dedo do meio, os Energy Rods eles vão reagir melhor, tá? a esse ponto de fim de contato do seu pé com o solo, do que uma placa inteiriça de carbono, tá? Ao mesmo tempo, a placa inteiriça de carbono tem benefícios que o Energy Rods não tem, talvez a contenção de impacto, a recuperação muscular que você tem depois de um treino, tá? Mas esse tênis é um tênis feito para quilometragens curtas, é um tênis feito para 5 e 10 km. Na mesma categoria existe o Nike Streak Fly, também é um tênis feito para rodagens curtas, e o New Balance Super Comp Pacer. São os 3 calçados que brigam para ser os melhores tênis do mundo nessa categoria de tiro curto, 5K, 10K no máximo. Apesar disso, esse tênis foi usado pela maioria dos corredores que foram para os 21K lá no Road to Records. Por quê? Porque esse tênis é muito rápido e para eles, um 21K, abaixo de 1 hora, é um tiro curto, né? Então, vai muito bem. Em resumo, o Takumi Zen 9 é muito parecido com o 8, mudou muito pouca coisa, assim, mudou alguma coisa de contenção no cabedal. Mas o que eu vi lá na Adidas foi a solidificação desse tênis como a opção dos corredores de alta performance quando o assunto é rodar na caceta, velho. Porque ele é muito leve e muito responsivo. Vamos lá para a câmera próxima. Falei pra cacete, hein?
Vamos à câmera aproximada. Você já está vendo, ó. Esse é o Takumi Zen número 9, então mudou muito pouco em relação ao 8, tá? A cabedal do tênis é uma tela única, tá? É uma tela única, extremamente translúcida, você vê tudo lá dentro, você vê meus dedos funcionarem lá dentro. Ele tem uma língua totalmente desatachada em formato de tripinha. O tênis é muito respirável. Ele trabalha com essa linha lateral, que já é um DNA da família AD0, e também com essa dobrinha aqui no contraforte, que também é um DNA da família AD0. Não tem nenhum tipo de clipe aqui dentro, né? Não tem material plástico aqui dentro, tá? Ele tem simplesmente uma duplicação de TPU no contraforte aqui para deixar um pouquinho mais íntegro. Essa tela, muito respirável, tem o adorno aqui de duas peças de contenção fusionadas, tanto no parte do joanete quanto na parte do joanete externo. Por que tem essas duas peças, Gustavo? Porque essas peças ajudam na durabilidade do tênis. Tá? Esse tênis precisa durar um pouquinho mais, porque ele é um tênis muito frágil mesmo. Por que ele é frágil? Porque naquela equação que a gente já sabe, tênis para ser cacetada, para o tiro curto, ele tem que ser leve. Esse tênis é muito leve, ele pesa 203 gramas, tá? 203 gramas no modelo 42, é muito leve, tá? Então ele precisa desses pequenos suportes para que o tênis dure o quanto você espera em cima do que você vai pagar nesse tênis, que eu não vou falar agora, porque senão você vai desligar o vídeo e vai passar para o próximo vídeo. Entendeu? Bom, biqueira do tênis também tem um material fusionado, tá? Para dar uma certa durabilidade também. Ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos mais o furo extra. E perceba, ele tem cortes na linha dos ilhoses aqui, ó. Você consegue ver? Corte aqui e outro corte aqui. A mesma coisa na parte externa, corte aqui, corte aqui. Para que serve esse corte? Para essa pequena flexão, que ele sofre uma pequena flexão, mas não mais do que isso, tá? E para que a dobra aconteça nesse corte e não gere nenhum tipo de rasgo no tênis, nenhum tipo de comprometimento à integridade do cabedal. É muito inteligente, a Charlotte é muito inteligente. E ela explicou todos esses detalhes do tênis, etc. Aliás, espere, eu já vi de perto o Boston 12 e o Adios 9. Espere, dois tênis maravilhosos, vão mudar pra caramba. E a Charlotte, ela tem uma pegada meio minimalista. Então ela gosta de cabedal mais livre, mais respirável. A Adidas está num caminho bom com ela. E ela é uma menina, velho. Não tem 30 anos. E ela que faz essas caras de tênis. Não dá vontade de dar um abraço? Então eu quis dar um abraço nela. Ficou na vontade. Muito bem, vamos então à entressola. Tudo que você está vendo aqui é Light Strike Pro, tá? Uma bela peça de Light Strike Pro que tem um corte aqui no meio, como também no Adios Pro 3, né? E aqui em cima também, como também no Adios Pro 3. Esse material Light Strike, eu acho que ele chegou na sua melhor versão, né? Tanto no Adios Pro 3 quanto no Takumi 9. Extremamente responsivo, né? E ao mesmo tempo amortecedor. É um tênis que você põe no pé, você não fala que é um tênis de correr rápido, porque os tênis de correr muito rápido, normalmente eles são mais secos, né? Ele não é tão seco, mas ele te dá uma responsividade maravilhosa. A união do Light Strike Pro com os Energy Rods funciona perfeitamente. E os cortes, né, que você vê aqui onde vaza o Energy Rods na parte interna e na parte externa aqui, deixam o calçado nesse peso que você espera, né, velho? Que é 200 gramas. As diferenças de sensação em relação ao Adios Pro 3, que lembre-se, foi o melhor tênis do ano com placa em 2022. Um pouquinho menos de estabilidade nesse tênis. Por quê? Porque ele é mais estreito ainda que o Adios Pro 3. E por conta disso, não atende todos os corredores. Por exemplo, é um tênis que não me atende. Eu corri com o tênis, eu sei qual que é a sensação, eu sei que o tênis é bom pra caramba, mas pra mim o Adios Pro 3 me atende em corridas curtas, né? Porque eu sou um cara pesado, tô pesando 85 quilos. É um tênis que pra mim fica difícil usar, mas não me faz não entender as qualidades do calçado. Se você é um cara pesado que nem eu, esquece. Você vai no Adios Pro 3 que ele vai te dar as mesmas qualidades para um treino curto, tá? Mas se você é um canela seca, como a maioria dos corredores de alta performance que estavam lá no Road to Records, todos escolher o Takumi. Ou seja, o Takumi tem as suas qualidades, certo? Beleza, vamos ao solado. Você já está vendo, então, placa da Continental aqui na frente, aquele solado bem áspero na parte externa, né, que é justamente para o seu movimento de toe-off, né, onde você precisa de aderência, e na parte de trás aqui, um pouquinho também mas é muito fininha, tá vendo? Eu usei algumas vezes e você vê que o desgaste do tênis é um tênis que vai ter mais desgaste, assim como os seus competidores, o Streak Fly e o Super Compense, são tênis que duram pouco mesmo. Eu vou te falar de 400, 500 km no máximo esse tênis, beleza? Bom, é isso. Vamos aos pontos positivos e negativos do Takumão, o levinho da Adidas. Bom, como eu te falei, estabilidade do tênis, para quem é pesado, para quem tem problema com estabilidade, esquece.
Porque é um tênis fino, estreito. Cara, é um tênis pra dia da caceta, muito rápido aí se você for leve. Tipo, nós, Aka, estamos fora desse esquema, certo? É lá pro Confuse, pros caras que rodam maratona pra 3 horas, entendeu? Então, é pra essa galera. Ou então, se você quer ter um tênis muito leve, foda-se se é o que você quer, o que vai ser certo pra você. Eu quero um tênis mais leve do mundo. Eu quero o Takumi. Então vai e compra, cara. Mas não é aquela parada estável, entendeu? Segundo ponto negativo, ele mudou muito pouco em relação ao 8. Mas a Charlotte já tinha me explicado isso. A mudança vem no 10. Então aguarde o 10. Terceiro ponto negativo é o preço, né, cara? O tênis que dura 400, 500 km, tá custando 1.599, R$1.600. Tênis com placa, né? Que a Manager Rods é placa. Mas eu já vou te dar uma dica já. Você pode entrar aqui embaixo, vou deixar o link do 8, que tá 300 pau mais barato. E é o mesmo tênis. Então, vai lá, ser feliz. Pontos positivos. Bom, eu acho que ele aumentou a durabilidade em relação ao 8 por conta essas duas plaquinhas de contenção aqui fusionadas no Joanete, tá? Porque normalmente o que você vê, porque ele tem uma boa camada de Light Strike Pro, o que você vê de desgaste é no cabedal. O cabedal é muito fino, cara, muito fino. Tipo, nada. Então a Adidas resolveu um problema de durabilidade aqui. O segundo ponto positivo é o peso, né, cara? 200 gramas, né? É maravilhoso, velho. Correr com tênis de 200 é praticamente nada no seu pé. Nada. Então, muito legal. Bom, recapitulando para você, o levinho da Adidas, que é o Takumi Zen número 9, tênis de 203 gramas, modelo 42, 6 mm de drop, 33, 27, 33 atrás, 27 na frente. Tênis bem estreito, tá? Lembrando a você, se você quiser comprar um número maior, pode comprar sem problema nenhum. Tênis para quem tem pisada neutra, pronadores sofrerão. E o preço dele sugerido 1.599, mas o 8 tá aqui embaixo por 1.299. Fechou? A gente se vê semana que vem. Abraço pra você. Até lá. Tchau.